Bom dia, boa tarde ou boa noite, mais uma vez meus cumprimentos. Meu nome é Celso Mila de Souza, sou escritor evangélico e prometi no vídeo anterior, que vocês devem estar vendo aí quando acessarem ao lado, quando entrarem em Teologia à Luz da Correção do Raciocínio, prometi fazer outra palestra, outro vídeo sobre outro assunto teológico. De início eu queria dizer a vocês que não se impressionem com a emoção das minhas palavras, porque eu sou encantado com esse tipo de estudo. Então eu sou suspeito para falar. Mas eu gostaria que vocês se impressionassem com a razão das coisas que eu vou dizer. Porque o estudo da correção do raciocínio, a teologia à luz da correção do raciocínio é muito bonito. Para mim, pelo menos, é muito bonito. Me abriu um horizonte teológico imenso depois que eu comecei esse estudo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Hoje nós vamos falar a respeito da salvação. O que é a salvação? De quem Jesus ou de que Jesus veio nos salvar? Quem é o Salvador para nós cristãos é Jesus. Nós vamos falar de salvação, que é um assunto universal, que é um direito concedido a todos os seres humanos existentes na face da Terra em todos os tempos. O direito à salvação. E nós só temos direitos concedidos por um poder soberano. No caso, a salvação nos foi outorgada por Deus. Mas antes de entrarmos no assunto teológico, vamos entrar no aspecto lógico. Existem dois tipos de raciocínio. Dois. O raciocínio lógico, no qual eu parto de uma premissa e estabeleço uma conclusão, ou parto de duas premissas e estabeleço uma conclusão. A conclusão é sempre única, uma. Mas eu posso partir de duas premissas. O argumento que se parte de duas premissas chama-se de argumento silogístico ou silogismo. Então, o raciocínio lógico tem uma estrutura, premissa e conclusão. Se não tiver premissa e conclusão, não é argumento. É proposição, é opinião, mas não é argumento. No raciocínio lógico, eu consigo estabelecer uma conclusão 100% verdadeira. Não tem como discutir. Por exemplo, todo homem é mortal. É uma declaração, é uma proposição. Partindo dessa proposição, eu concluo. Logo, eu vou morrer. Essa conclusão, ela é 100% verdadeira. Então, a vantagem do raciocínio lógico está em ele distinguir a verdade da mentira. Porque tem argumentos e tem opiniões e tem doutrinas, no caso nosso de estudo teológico, que tem aspecto de verdade, aparência de verdade, mas não são verdadeiras. Porque partiram de premissas verdadeiras, mas foram conclusões falsas. Bom, isso é o raciocínio lógico. Eu posso partir no raciocínio lógico de premissas verdadeiras e estabelecer conclusões falsas. Eu vou dar um exemplo. Maria, mãe de Jesus. É verdade? Biblicamente, é. Maria foi a mãe humana de Jesus. Jesus é Deus, segunda premissa. É verdade? Biblicamente, é. Jesus é o Filho de Deus e é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. A conclusão é falsa, porque Deus não tem mãe. Deus é eterno. Mas eu parti de duas premissas verdadeiras e estabeleci essa conclusão falsa. Eu vou dar outro exemplo. Todo homem é pecador. É verdade? 100% verdade? É. Jesus era homem. É verdade, Jesus assumiu a forma humana. Logo, Jesus era pecador. A conclusão é falsa. Mas eu parti de duas premissas verdadeiras. Esse é o perigo do raciocínio, que não está baseado em raciocínio lógico. A lógica pode não ter muitas pessoas dizem assim, mas o que a lógica tem a ver com religião? A lógica pode não ter muito a ver, mas o raciocínio lógico tem. Porque é por raciocínios lógicos que eu parto de premissas verdadeiras, no caso os versículos bíblicos, os textos bíblicos, e estabeleço conclusões verdadeiras. No raciocínio mecânico é diferente. Eu parto, as observações são as premissas. Então, eu observando determinadas coisas, eu estabeleço determinadas conclusões que são altamente prováveis, mas não são absolutamente verdades. Mas elas são altamente prováveis. Então, o raciocínio mecânico também é muito importante, porque nos permite ver coisas que muitas vezes o raciocínio lógico não permite a gente ver. Bom, feita essa introdução, eu queria falar a vocês a respeito de dois fatores que acontecem para que um evento aconteça. Ou seja, duas causas. A causa como condição necessária e a causa como condição suficiente para um evento acontecer. Qual é a condição necessária para haver fogo?
a presença de oxigênio. Mas não é condição suficiente, porque nesse exato momento eu estou imerso em oxigênio e não estou pegando fogo. Então, a elevação da temperatura, por exemplo, de determinados corpos em dias de muito calor, eles entram em combustão espontânea porque sobem automaticamente a sua temperatura. Então, essa elevação da temperatura seria a condição suficiente para um corpo se incendiar. Vamos dar outro exemplo. Qual é a condição necessária para eu cair? É eu estar em equilíbrio acima do solo. Eu posso cair dessa cadeira se eu perder os sentidos. Eu estou em pé, eu posso cair. Mas se eu estiver deitado, eu não posso cair. Então a condição necessária para eu cair é eu estar em qualquer nível de equilíbrio acima do solo. Mas não é condição suficiente. Porque neste exato momento eu não estou caindo e milhões de seres estão andando pelo mundo e não estão caindo. Então a condição suficiente para alguém cair seria, por exemplo, a perda dos sentidos. Então a lógica faz essa distinção de condição necessária e condição suficiente para um evento acontecer. A gente pode aplicar esse conhecimento à teologia. Qual é a condição necessária para a gente se salvar? É haver um Salvador, é haver uma salvação. Mas salvação é uma designação apenas. Tem de haver um agente salvador. Para nós cristãos existe, é Jesus. Mas esse agente salvador não é suficiente se não houver um convencimento a mim de que ele é o Salvador. Porque só por palavras ninguém convence ninguém. Tem de haver um convencimento. E esse convencimento seria condição suficiente para eu aderir a Jesus. Isso a Bíblia reconhece? Reconhece. O que a Bíblia diz? Quando Jesus falou quando Jesus se referiu à sua partida desse mundo, ele disse: quando eu me for, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele, preste atenção no verbo que está na Bíblia, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a Bíblia reconhece essa causa como condição suficiente, ou seja, o convencimento. Porque senão uma pessoa de uma outra crença religiosa, ela vai se manter irredutível dentro das suas leis. Se você falar de Jesus para um budista, para ele, Buda é o líder dele. Se você não convencer esse budista de que Jesus é o Salvador, é o único e suficiente, como a Bíblia diz, Salvador, ele vai continuar prisioneiro das suas crenças. Desculpe usar a palavra prisioneiro, mas a verdade é essa mesmo. Quando a pessoa está ideologicamente presa a um conceito religioso, ela está prisioneira. Ela não consegue se libertar. Deus sabe disso. Então o que Deus faz? Vai por intermédio do seu Espírito Santo, vai convencer a pessoa de que há um Salvador, que é Jesus. Então esse convencimento é ponto pacífico. É fundamental para que eu possa aderir a Jesus. Já no raciocínio lógico, eu vou partir de observações e a partir dessas observações eu vou estabelecer conclusões altamente prováveis. Vamos aos exemplos? Quando Deus criou os anjos, ele colocou todos os anjos no paraíso celestes. Todos. Não há indícios na Bíblia de que alguns anjos não foram colocados no paraíso celeste. Isso não existe. Se existe, não está registrado na Bíblia. Ele concedeu vida eterna a todos os anjos. E ele adotou a todos os anjos como filhos. Se vocês lerem lá o livro de Jó, vocês vão ver que quando Deus fundava a terra, os filhos de Deus se alegravam. Está lá dito no versículo de Jó. As estrelas cantavam da alva e os filhos de Deus se rejubilavam. Quem eram os filhos de Deus naquela oportunidade? Eram os anjos, porque não havia ser humano, não havia humanidade ainda. Então, Deus compensou essa decisão unilateral dele de trazer à existência os anjos, porque os anjos não podiam decidir se queriam viver, não existiam. Não tinha como Deus não agir por uma decisão unilateral. Foi decisão unilateral porque não tinha como consultar os anjos se eles queriam existir, porque eles não existiam. Isso é uma lógica bem rudimentar que eu estou usando. Então Deus colocou todos os anjos no paraíso, concedeu a todos vida eterna e adotou a todos como filhos. O que é que Deus faz quando cria Adão? Aí entra o princípio da equidade que eu defendi na outra palestra, que vocês podem assistir se não assistiram. A equidade é um componente do caráter divino. Todos os atos de justiça são necessariamente atos de equidade. E onde não existe equidade, não há justiça. A equidade só existe porque existe justiça. Então, pelo princípio da equidade, o que Deus faz com o ser humano, com Adão e Eva? Coloca-os no paraíso terrestre. Os anjos foram colocados no paraíso celeste. Deus criou um paraíso terrestre, colocou Adão e Eva no paraíso, o mesmo que fez com os anjos. Concedeu vida eterna a Adão e Eva. Adão e Eva foram feitos, não foram criados para morrer, foram criados para viver eternamente.
e adotou Adão como filho. Está lá na Bíblia, se vocês virem a genealogia de Jesus, está lá dizendo, fulano, filho de fulano, e Adão, filho de Deus. Então Deus adotou Adão como filho. O que acontece quando Adão peca? O homem perde o dom da eternidade. O homem que era para ser eterno, por concessão de Deus, perde o dom da eternidade. Tanto isso é verdade, que Deus fala que colocou, a Bíblia fala que Deus colocou querubins ao redor do jardim do Éden, para que o homem não entrasse no jardim, não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Ora, se o homem já fosse eterno, não tivesse perdido o dom da eternidade, não tinha por que botar querubim protegendo a árvore da vida, porque ele já era eterno. Então a gente vê que Adão perdeu o dom da eternidade. E aí o que Deus faz na sua... Meus irmãos, o caráter de Deus é um negócio, eu já falei isso na outra palestra, inimaginável para nós. O caráter de Deus, a santidade de Deus, que se traduz, o caráter que se traduz na santidade de Deus, ela é inimaginável para nós. E Deus, como tem esses princípios no seu caráter, o princípio da justiça e da equidade, ele mantém esse princípio porque ele não muda. Deus, quando a Bíblia diz que Deus não muda, quer dizer, não muda no seu caráter. Aí o que Deus faz? Adão pecou, Eva pecou, perdemos o dom da eternidade, perdemos o direito à vida eterna. Aí Jesus vem para fazer o quê? Para reconceder a vida eterna a todos nós. E aí o que Deus faz com aqueles que aderem a Jesus? Coloca-os no paraíso celeste, vai colocá-los no paraíso celeste, como fez com o ladrão na cruz, como prometeu ao ladrão na cruz. Quando o ladrão se arrepende e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse paraíso que é prometido a todos nós cristãos que aderimos a Jesus. Então Deus fez a mesma coisa que fez com Adão e Eva e com os anjos, Deus faz com aqueles que nascerem de novo. Vai colocá-los no paraíso celeste, vai reconceder a eles vida eterna. Jesus disse, dou-lhes a vida eterna e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Vai nos dar vida eterna e nos adota como filhos, a partir do momento da nossa adesão. Olha que coisa impressionante, como Deus, pelo seu caráter de equidade, como é que ele faz exatamente, como ele procede, exatamente como ele procedeu com as outras criações anteriores. Nos concede tudo isso exatamente como concedeu aos anjos e a Adão e Eva. Bom, então a salvação é um direito nosso, conferido por Deus. Quando eu prego o evangelho a alguma pessoa, eu sempre abordo esse aspecto do direito que nós temos à salvação. Então, se você que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga, se você não sabia disso, fique sabendo agora. Você tem direito à salvação por intermédio da fé naquele que a Bíblia chama de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na expressão católica romana, Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Jesus é esse Cordeiro de Deus. Mas nós não podemos olhar, meus irmãos, para o sofrimento de Jesus apenas no aspecto físico. Ah, coitado, cravos nas mãos, coroa de espinhos na cabeça, chicotadas, bofetadas. Não foi esse o grande sofrimento de Jesus. O grande sofrimento de Jesus foi ele pagar o preço da redenção de todos os seres humanos. Nós não sabemos que fardo foi esse, meus irmãos. Esse fardo é inimaginável para nós. O livro de Salmos fala que a redenção de uma pessoa é caríssima. E essa tentativa, se eu quiser redimir alguma pessoa, deve ser eliminada para sempre, deve ser abandonada. Porque custa demasiadamente caro, diz a Bíblia. A redenção de uma só pessoa custa demasiadamente caro. E Jesus pagou a redenção de toda a humanidade. Esse foi o grande sofrimento dele. Esse foi o grande sofrimento de Jesus. Levar a iniquidade de todos os seres humanos nas suas costas. Para nos dar vida eterna. Para nos conceder aquilo que foi perdido. Tanto no céu como no Éden. Por parte dos anjos e pelos homens. Nós não vamos ser condenados pelo pecado de Adão. Quem pecou foi Adão. Adão vai responder pelo pecado dele. Nós responderemos ou respondemos pelas nossas opções. Porque Deus nos colocou na terra, não foi para nós vivermos em iniquidade. A vida é uma concessão condicional de Deus. Não é para viver em iniquidade. Ora, se Deus, que é Deus, na sua casa que é o universo, não pratica a iniquidade, porque eu acho que eu tenho de ter o direito de praticar a iniquidade na casa dele. Então, a morte eterna é a retirada dessa vida eterna.
E a salvação de Jesus é a concessão dessa vida eterna, que foi perdida pelos anjos, dos que se rebelaram, e pelos homens, e por Adão e Eva. Deus vem, por intermédio de Jesus, nos reconceder a vida eterna. Então guarde isso, meu amigo, meu irmão, você que está ouvindo a palavra de Deus. Lembre-se disso, você pode estar morrendo, como ladrão na cruz. Mas se houver um arrependimento verdadeiro no seu coração, e arrependimento não digo de boca, arrependimento de coração, sentimento, você tem direito à vida eterna. Basta você se dirigir a Jesus e pedir a Ele perdão, se reconciliar com Ele, antes de você morrer, você tem direito à vida eterna. Porque isso é um direito concedido por Deus a nós. Quando você vê lá em Efésios 1, falando de eleição e predestinação, Efésios 1 fala de 2 certificados de garantia. O texto de Efésios não diz que você foi eleito para ser salvo. Diz que você foi eleito para ser santo. Está falando de santificação. O texto de Efésios não diz que você foi eleito, foi predestinado para ser salvo. Diz que você foi predestinado para ser filho. Então, a eleição e a predestinação são 2 certificados de garantia que Deus passou antes da fundação do mundo. O certificado, o que é o certificado de garantia da eleição? A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, esse certificado que Deus passou de eleição é uma garantia da minha santificação. Por quê? Porque se eu me dispuser a me santificar, mas se Deus não sustentar a minha santificação, eu não vou me santificar. Não tem como, porque o diabo vai interferir e não vai deixar. O meu pecado, a minha corrupção vai interferir e não vai deixar. Pessoas não vão deixar. Então, a eleição é a eleição para a santificação. E a adoção é para a predestinação. Deus está dizendo, olha, se você aderir ao meu filho Jesus, eu garanto você como meu filho. Porque Deus não nos quer no reino dele, meus irmãos, meus amigos. Deus não nos quer apenas como simples participantes. Deus compensou de uma maneira absurdamente bonita. E, aliás, a palavra bonita, a palavra bela, é uma palavra interessante. Porque a Bíblia fala, quando fala do caráter de Deus, usa uma palavra de cunho estético para falar do aspecto ético de Deus. A Bíblia diz assim, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Beleza é uma palavra estética, mas é usada para demonstrar o caráter ético de Deus. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, você tem esse direito a qualquer momento da sua vida. Você pode se dirigir a Deus em pensamento, porque Deus vê seu coração. Não precisa você fazer penitência, não precisa você se sacrificar. Se houver arrependimento verdadeiro, você tem direito à vida eterna. Então, quando você fala de Jesus, fale para as pessoas, mostre a elas esse direito. Elas estão abrindo mão desse direito, o direito à vida eterna, o direito à salvação, porque não querem aderir a Jesus. A corrupção do mundo está de tal ordem, os irmãos estão vendo, nós estamos vendo, todos vocês estão vendo, a maldade no mundo está de tal ordem que não tem retorno. A Bíblia diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor da maioria das pessoas esfriaria. É o que está acontecendo. Onde está o amor? Cadê o amor? Está esfriando pela multiplicação da iniquidade. Então, meu amigo, antes de Jesus voltar, adira a Jesus. Torne-se filho, porque você só vai se tornar filho de Deus quando você aderir a Jesus. É o que diz a Bíblia. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos, a saber, aos que creem no seu nome. Então, você vai se tornar um filho de Deus se você aderir a Jesus. Mas Deus não força a barra, vamos usar esse termo comum do povo. Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Deus bate, mas espera você abrir a porta. Quem tem de abrir a porta é você, não é Deus. Mas se você abrir a porta, ele promete entrar, cear com você. Cear com você quer dizer fazer união, aliança com você, para que você seja salvo. Não abra mão desse direito. Fale aos seus amigos, se você gostou desse vídeo, fale aos seus amigos, seus vizinhos, mande-os ouvir, ou peça-lhes para ouvir esse vídeo. E brevemente nós voltaremos a fazer outros vídeos também sobre assuntos importantes, sempre associados, conforme você está assistindo, à correção do raciocínio. Muito obrigado pela sua atenção. Celso Mila de Souza, escritor evangélico.